Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Vai ou Racha. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu joinha que nos ajuda a crescer cada vez mais. E é muito importante para o nosso canal. Também ative o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Lembrando que esse é o 11º da coleção. Agora sim, vamos à leitura. Dia da semana, quinta-feira. Esta semana tem a feira de livros na escola. E hoje de manhã a mamãe me deu 20 pratas para gastar. Pensei que poderia comprar o que quisesse, mas na verdade a ideia da mamãe era que eu gastasse tudo em livros. Só que quando você tem a chance de comprar um lápis gigante com olhinhos que mexem, é meio difícil deixar passar a oportunidade. Além do lápis, comprei um pôster com um gato, dizendo uma frase sarcástica, uma borracha em forma de panda, uma calculadora que brilha no escuro, uma caneta que escreve debaixo d'água e outro lápis gigante com olhinhos que mexem, só por garantia, caso eu perca ou me roubem o outro. Desconfiei que a mamãe podia não gostar da maneira como gastei o dinheiro dela, então fiz questão de comprar também um ioiô com uma mensagem bacana. Mas a mamãe não ficou nada satisfeita, disse que eu preciso voltar amanhã e trocar todas as coisas que comprei por livros. A mamãe falou que o cérebro é como um músculo, e se não for exercitado com leituras e coisas criativas, fica fraco e molenga. Ela disse que os videogames e a TV estão deixando meu cérebro flácido, e que se eu continuar desse jeito, vou viver como um zumbi sem consciência pelo resto da minha vida. A mamãe falou que se eu desligasse a TV e largasse o controle do videogame, poderia descobrir um talento oculto em mim. É uma ideia interessante e tal, mas sempre que a mamãe tenta me fazer sair da rotina, eu acabo me dando muito mal. No 3º ano, teve uma oficina de poesia na escola. E quando eu mostrei o que estava escrevendo, a mamãe ficou bem impressionada. Ela mandou um poema meu para o Conselho Nacional de Poesia, para ver se eles consideravam interessante. 2 semanas depois, recebemos uma carta. Conselho Nacional de Poesia. Caro Gregory Heffley, parabéns! Seu poema Meu Verão Ridículo foi escolhido para fazer parte da prestigiosa Antologia Poética, uma coletânea anual com trabalhos dos poetas mais promissores do país. A mamãe ficou empolgadíssima com a notícia, e admito que fiquei também. Meio que gostei da ideia de ser poeta, e até comecei a me vestir de um jeito diferente. Mas no fim o lance da antologia poética era uma grande palhaçada. Para começo de conversa, o livro tinha quase 1000 páginas, e todos os poemas eram impressos com letras minúsculas. Demorei meia hora para encontrar meu poema no livro, e meu nome ainda saiu escrito errado. Eu li alguns outros poemas e eram péssimos. A maioria parecia ser coisa escrita por criancinhas de 5 anos. Minha Tartaruga Oliva, de Maya Peebles. Minha tartaruga Oliva, ela ainda está viva. Ela só acorda para comer. E quando estiver morta, acho que vai feder. Estava na cara que qualquer um poderia ter um poema incluído naquele livro, e que a história de poetas mais promissores do país era a pura balela. Acho que o Conselho Nacional de Poesia ganha dinheiro vendendo esse livro para os trouxas que são publicados nele. Só sei que o Conselho Nacional de Poesia ganha uma boa grana com a gente. A mamãe comprou 10 exemplares para distribuir entre os familiares, e cada um custou 80 pratas. E ela ainda comprou uns exemplares a mais para mim, caso eu quisesse dar para os meus filhos algum dia. O Conselho Nacional de Poesia continua mandando cartas e telefonando, oferecendo mais livros. Mas acho que depois de um tempo a mamãe percebeu que aquilo era uma tremenda enganação. Os meus exemplares da antologia poética ficam na lavanderia, mas pelo menos são úteis para alguma coisa. Depois que a mamãe enfiou na cabeça que eu era especial, não tinha mais como voltar atrás. Ela tentou até me colocar no programa Talentos Naturais lá na escola. Nos primeiros anos do ensino fundamental, os alunos inteligentes são colocados nesse programa. Mas acho que os professores não queriam que o resto do pessoal ficasse se sentindo desprestigiado. Então, quando o grupo Talentos Naturais era chamado, sempre usavam uma linguagem codificada. Os auxiliares do Sr. Halper poderiam vir até o refeitório? O Sr. Halper era o zelador da escola, e por muito tempo eu pensei que os auxiliares dele fossem apenas voluntários que ajudavam a esvaziar os cestos de lixo e coisas do tipo. Mas aí me dei conta de que os auxiliares do Sr. Halper eram os alunos mais inteligentes da classe.
12h30 almoço, 13 horas estudos sociais, 14 horas leitura. A mamãe tentou convencer o pessoal da escola a me aceitar no Talentos Naturais. O problema era que eu precisava fazer um teste para provar que era inteligente. Não me lembro de tudo que tinha no teste, mas de uma questão não me esqueço. Complete a sentença. Joãozinho é o melhor em matemática. Joãozinho é o melhor em natação. Joãozinho é o melhor em redação. Joãozinho é... Pensando bem, acho que era para escrever outra coisa em que Joãozinho poderia ser o melhor. Mas a verdade é que eu não fui com a cara do tal Joãozinho. Então escrevi uma coisa bem diferente. Joãozinho é um exibido. Apesar do resultado catastrófico, a mamãe ficou brava com a escola, porque acreditava que eu era inteligente o bastante para entrar no programa. Mas acredite, esse pessoal estava em um nível bem acima do meu. Na verdade, fico até contente por não ter sido escolhido, porque alunos como Alex Arruda precisam ficar na sala durante o recreio para fazer a declaração de imposto de renda dos professores. A mamãe ficou chateada porque eu não entrei no Talentos Naturais. Porém, algumas semanas depois, ela veio me dar uma boa notícia. Contou que fui escolhido para fazer parte de um clube chamado Campeões, que fazia reuniões secretas 2 vezes por semana. Fiquei empolgado com o lance dos campeões e estava nervoso quando fui à primeira reunião. Mas no fim, os campeões eram só uns alunos com dificuldade para pronunciar a letra R e que precisavam ficar com a senhora Presley às terças e quintas na biblioteca para tentar resolver o problema. Então não sei quem foi que inventou esse nome Campeões, mas puxa vida, a gente achava ele o máximo. Durante o recreio, quando os campeões passavam, todos os outros alunos abriam caminho. Os únicos que não gostavam da gente eram os feras da língua, o grupo que se reunia às segundas e quartas para treinar a pronúncia do S. Mas acho que os feras da língua só tinham inveja da gente, porque o nome do grupo deles era bem idiota. Eu me dava bem com o pessoal dos campeões, e sempre ficava ansioso pelas reuniões às terças e quintas, porque no fim tudo acabava virando uma grande bagunça. Mas a mamãe ficou frustrada porque eu não estava avançando na pronúncia do R, então ela contratou uma professora particular para mim. Em alguns meses, eu já estava tinindo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Infelizmente, isso significava que eu não precisava mais fazer parte dos campeões. Durante algumas semanas, cheguei a fingir que não sabia pronunciar o R, só para continuar no clube. Mas aí um dia eu baixei a guarda. Empresta a régua para mim, Randy. A partir desse dia virei um pária. Nem os feras da língua queriam saber de mim. No fim, todos os pais acham que seus filhos são especiais. Mas essa coisa está começando a passar dos limites. Manny fez parte de um time de futebol na primavera. Os moleques eram uma porcaria. Não conseguiram marcar nenhum gol e tomavam uns 10 por jogo, no mínimo. O goleiro, Tucker Hemme, passava o jogo inteirinho enfiando grama no umbigo. No fim da temporada, teve uma cerimônia de premiação. Pensei que só os garotos do time vencedor fossem ganhar troféus, como na época em que eu jogava futebol. Mas, pelo jeito, alguns pais não queriam que os meninos dos times perdedores ficassem tristes. Então todo mundo recebeu troféus. Os troféus eram bacanas. Grandes e feitos de metal. Nada como as porcarias de plástico do meu tempo. E ninguém se mostrou mais orgulhoso na hora de receber o seu, do que Tucker Hemme. Não sei como isso vai afetar a vida desses garotos no futuro. Com certeza, isso teve efeito sobre mim. Às vezes, até penso em me inscrever em algum concurso na escola, mas quando vejo o tamanho dos troféus, perco o interesse. Mudei de ideia. Inscrições abertas. Geolimpíadas. Dia da semana. Sexta-feira. Hoje eu devolvi a maior parte das coisas que comprei na feira do livro. Porém, quando a mamãe viu a troca que fiz, ela não ficou nem um pouco contente. Peguei um monte de livros da série Tremespinhas, que estava deixando o pessoal da escola em polvorosa. Tremespinhas, o cérebro com vontade própria, de K. Lafrios. Tremespinhas, zumbis no café da manhã, de K. Lafrios. A mamãe queria que eu escolhesse livros mais desafiadores, mas eu não tinha muita opção. Como a feira dos livros acontece poucas semanas antes do Dia das Bruxas, esse tipo de coisa é o que eles mais levam para vender. Livros assustadoramente bons. Eu diria que 90% dos livros na feira eram da série Tremespinhas. E tinha um monte de imitações também. Não sei se a lei permite fazer coisas desse tipo,
mas me parece ser algo muito errado. Bate-queixos. Meu irmão é um desmiolado. De N.A. Tumba. Arrepios. O dia em que meu umbigo tentou me devorar. De A.S. Susta. Esses livros de terror aparecem do nada. A última série a fazer sucesso na minha escola foi Os Ladrões de Cueca, mas esses livros andam totalmente fora de moda. Inclusive, nessa semana, eu vi um garoto andando pelo corredor com o livro dos Ladrões de Cueca, e um moleque do 8º ano deu um cuecão nele. Não sou muito fã de histórias de terror. Quando leio esse tipo de coisa, sempre tenho pesadelos. Mas o Hawley é ainda mais medroso. Todos os livros que ele comprou eram da série Tremespinhas Júnior, feitos para criancinhas do jardim de infância. Tremespinhas Júnior, Gatinho Assustado e a Casa Assombrada, de K. Lafrios. Pelo menos enfrento para valer o terror. Um dos livros que comprei é sobre um cara que é congelado e acorda no futuro. Tremespinhas, Me Acordem no Ano 3000, de Calafrios. Achei que era só ficção científica, mas o Albert Sandy comentou de um ricaço que está fazendo isso de verdade. O Albert disse que viu uma reportagem sobre um velho bilionário que estava bem doente e pagou uma fortuna para ser congelado vivo. Aí, daqui a 100 anos, ele vai ser descongelado. Ele acha que até lá já vão ter descoberto a cura para todas as doenças, e assim vai poder viver para sempre. Esse negócio de congelamento me pareceu uma ótima ideia. Se algum dia eu ficar muito rico, vou fazer exatamente isso. Mas não vou esperar até ficar velho, como o tal bilionário. Na minha opinião, se você se congelar muito velho, quando for descongelado no futuro, vai estar ranzinza demais para conseguir se divertir. Fora do meu gramado! Então, se eu ganhar na loteria ou coisa do tipo nos próximos anos, vou usar o dinheiro para comprar uma passagem só de ida para o futuro. Certo, vamos logo com isso. Mas não vou contar sobre meu plano para ninguém. Tem um babaca na minha escola chamado Felipe Crivello, e os pais dele são bem ricos. Se ele tiver a mesma ideia que eu, posso ter que continuar aturando o moleque daqui a 100 anos. Molhou as calças. Haha. Só não tenho certeza se 100 anos vai ser o suficiente. Nessa época, com certeza, vou ter um monte de sobrinhos precisando de alguém para tomar conta deles. E eu não vou gastar um dinheirão só para ficar trocando fraldas sujas no futuro. Minha ideia é ficar congelado muito mais tempo, tipo 1000 anos. A essa altura, as coisas vão estar realmente interessantes. Mas não quero ir muito além disso, não. Porque vai saber como os seres humanos terão evoluído depois de tanto tempo. Humano primitivo, leão. Se eu não ganhar na loteria nos próximos anos, acho que vou ter que me contentar com a opção mais barata. O Albert Sandy falou que o pessoal que não tem grana para congelar o corpo todo pode ter só o cérebro congelado. Só que eu fico meio tenso de entregar o meu cérebro na mão de pessoas que nem conheço. Duvido que os funcionários das clínicas sejam bem pagos para não fazerem nada. Então eu fico preocupado com a assistência que vou ter nesses locais de congelamento. Quando o cérebro for descongelado, acho que vão colocar num corpo de robô, o que deve exigir uma boa dose de adaptação. Mas se eu conseguir juntar dinheiro suficiente, vou congelar o corpo todo e fazer isso direito. Porque sempre que a gente escolhe a opção mais barata, acaba se arrependendo. Ah, fala sério! Dia da semana. Sábado. Faltam só algumas semanas para o Dia das Bruxas. E minha família passou a manhã inteira decorando a fachada de casa. A gente costuma fazer só o básico, pendurando algumas teias de aranha, umas abóboras e uma ou outra aranha de plástico. Mas ultimamente, os nossos vizinhos começaram a pirar. E de uma hora para outra, as decorações passaram a ser uma coisa toda elaborada. Então, no ano passado, a mamãe deu 40 pratas para o Roderick e disse para ele comprar mais coisas para colocar na frente de casa. Só que o Roderick torrou tudo em uma porcaria de bruxa eletrônica de plástico. Funciona assim: quando alguém bate palmas ou faz um barulho alto, a bruxa dá uma gargalhada arrepiante que dura uma eternidade. Depois ela se sacode toda e os olhinhos ficam vermelhos. Mas quem fabricou aquele treco pôs o volume alto demais e não tem como abaixar. É preciso esperar a bruxa fazer seu número inteiro, o que leva uns 2 minutos. A gente pendurou a bruxa em cima da porta da frente no ano passado, mas a criançada ficou com medo, e as únicas pessoas que vieram pedir doce na nossa casa foram os adolescentes, depois das 10 horas da noite. No dia seguinte, o papai pôs a bruxa em uma prateleira no porão, e foi lá que ela ficou desde então, mas nem por isso deixou de causar problemas. A bruxa é super sensível ao som,
e às vezes qualquer ruído faz a gargalhada disparar, inclusive em outro andar da casa. Para piorar ainda mais, a bruxa parece ter vontade própria e de vez em quando começa a gargalhar do nada, sem que ninguém dê um pio. Interrompemos a festa do pijama pelo menos 2 vezes por causa dela. Já tentei convencer a mamãe e o papai a jogar a bruxa fora, mas o papai disse que é só um brinquedinho de plástico e que eu preciso parar de ser tão medroso. Mas acho que a mamãe ficou cansada de ouvir aquelas gargalhadas repentinas o tempo todo e algumas semanas atrás pediu para o papai descer até o porão e tirar as pilhas da bruxa. E o que aconteceu depois disso é o motivo pelo qual nunca mais fui ao porão. O mais chato é que todas as minhas fantasias de Dia das Bruxas estão lá embaixo. Então, a não ser que a mamãe me arrume alguma coisa nova, acho que não vou sair para pedir doces este ano. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana, vai ou racha? Então fique ligadinho. Fique com Deus até o próximo vídeo.